Aquela manhã começou com um silêncio pesado demais até para um funeral. O céu estava fechado, o ar parecia imóvel, e nada naquele lugar transmitia a ideia de despedida definitiva, apenas de algo interrompido. O caixão branco, pequeno demais para o peso que carregava, estava no centro de tudo, cercado por olhares vazios e corações em colapso. O milionário permanecia imóvel, com o corpo rígido e os pensamentos afundados em culpa, acreditando que havia falhado no único papel que realmente importava em sua vida. Tudo indicava que aquele seria o fim de uma história curta e injusta. Mas o destino ainda não tinha terminado de falar. Antes que qualquer gesto final fosse feito, uma presença inesperada rompeu a lógica daquele momento. Uma menina de rua, suja, magra, invisível para o mundo até então, surgiu entre os adultos como se tivesse sido empurrada por algo maior do que ela mesma. Seu olhar não carregava medo, apenas urgência. Aquela interrupção fez o tempo hesitar. O milionário sentiu o coração disparar, sem entender por quê, como se uma verdade esquecida estivesse prestes a emergir. Enquanto o desconforto se espalhava, muitos que acompanham histórias como essa sentem que não conseguem simplesmente ir embora, que precisam ficar até o fim, acompanhar cada detalhe, e acabam percebendo que se inscrever no canal é a forma mais simples de não perder histórias humanas tão profundas quanto essa, que parecem tocar feridas universais. A presença da menina não fazia sentido ali. Ela não pertencia àquele lugar, nem àquele ritual silencioso. Mas algo em sua expressão dizia que ela não estava errada. O milionário, que já havia perdido tudo emocionalmente, sentiu uma inquietação crescer no peito. Durante semanas, ele havia confiado cegamente em relatórios, diagnósticos e pessoas que garantiam que não havia mais nada a ser feito. Entre essas pessoas estava a madrasta, sempre correta, sempre presente, sempre fria demais. Aos poucos, memórias começaram a se encaixar de forma desconfortável. Os momentos em que a criança parecia piorar, apenas sob certos cuidados. As vezes em que a empregada demonstrava preocupação silenciosa, observando de longe, sem nunca ser ouvida. A casa era grande, luxuosa, mas cheia de portas fechadas e verdades abafadas. O dinheiro comprava silêncio, mas não apagava sinais. A empregada, que assistia tudo à distância naquele dia, sentia o peso de não ter falado antes. Ela havia notado mudanças sutis, pequenos detalhes que pareciam insignificantes isoladamente, mas que agora formavam um padrão impossível de ignorar. Seu silêncio havia sido motivado pelo medo de perder o emprego, pela diferença de poder, pela certeza de que ninguém acreditaria nela. Ainda assim, aquela menina desconhecida havia feito o que ela não conseguiu. Nesse ponto da história, é comum que quem acompanha sinta vontade de se manifestar, de dizer de onde está assistindo, talvez comentar o nome da própria cidade, como se compartilhar esse detalhe tornasse aquele momento menos distante e mais real, conectando histórias de lugares diferentes por uma mesma emoção. A tensão aumentava, à medida que profissionais presentes começaram a hesitar. Algo estava errado. Exames foram interrompidos. Olhares se cruzaram. O milionário, que até então estava quebrado pelo luto, agora era consumido por um pânico diferente. O medo de ter enterrado uma verdade junto com a própria filha. A madrasta mantinha a postura controlada, mas pequenas rachaduras surgiam em seu comportamento, denunciando que aquela interrupção não fazia parte do plano. Quando a verdade finalmente começou a emergir, ela não veio como um grito, mas como um choque silencioso. A criança não havia partido como todos acreditavam. O que parecia perda irreversível era, na verdade, consequência de algo provocado, escondido sob camadas de autoridade e falsa preocupação. O desespero do milionário se transformou em algo mais profundo do que dor. Culpa, revolta
e um desejo desesperado de redenção. O clímax daquele momento não foi marcado por explosões emocionais, mas pelo colapso interno de todos os envolvidos. A empregada chorava em silêncio. A menina de rua observava com a serenidade de quem cumpriu uma missão sem entender completamente seu tamanho. A madrasta via o controle escorrer pelos dedos, e o milionário compreendia, tarde demais, que o maior perigo nunca esteve fora de casa. O desfecho trouxe mais reflexão do que alívio. Algumas verdades salvam vidas, mas deixam cicatrizes eternas. Outras chegam tarde, mas ainda assim carregam significado. Aquela história não falava apenas sobre riqueza, perda ou abandono, mas sobre atenção, coragem e a importância de ouvir até as vozes que o mundo insiste em ignorar. E é por isso que histórias assim continuam sendo contadas, compartilhadas e acompanhadas. Porque em algum lugar, alguém pode estar vivendo algo parecido, esperando que alguém perceba antes que seja tarde demais.